Seja bem-vindo a mais um Direto da Horta. Hoje vamos falar que algumas vezes o produtor desconfia, daquela plantação sem muitas regras ou etapas definidas, quando o assunto é hortaliças. E olha que a pesquisa recente mostra que o sistema de plantio direto, comum na soja, no milho, pela facilidade no preparo da terra em grandes extensões, também tem efeitos significativos no cultivo, por exemplo, de cebola, no tomate. Quem explica mais para a gente é Nuno Madeiro, que é pesquisador da Embrapa Hortaliças. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer falar desse assunto que tanto nos emociona, porque realmente é uma transformação no modo de pensar, no modo de enxergar para o solo, sabe? Pois é, e disse no início que era justamente um sistema, um método comum em grandes plantações de soja, mas a pessoa pode ter acesso também a esse plantio numa horta. Sim, sim. Ele é consagrado, Fábio, em soja, em milho, né? Começou lá pelos idos dos anos 70 e também houve muita resistência para começar, né? Tem gente que, principalmente nas hortaliças até hoje, imagina que tem que ser aquele canteirinho limpinho, né? Você vê o solo, né? Os canteiros, ouleiras, né? Ou camalhões, né? Solo muito arado, muito revolvido, né? Pulverizado para a muda entrar ali sem competição, né? Existe uma ideia de que a hortaliça seja mais frágil, alguma coisa nesse sentido. E o que a gente observa é que aquilo expõe a muda ou a semente desde o início a muitas adversidades climáticas, cada vez mais agora, em termos de emergência. Né? Fica mais exposta. Quando chove muito, encharca demais. Quando está muito seco, quando há uma seca e por acaso é uma lavoura sem irrigação, que acontece para algumas espécies de hortaliça, ela resseca muito. Ou se é irrigado, você gasta muito mais água do que se fosse no sistema plantio direto, do qual nós vamos falar. Quando está muito quente, 35, 36 graus, ali no solo desprotegido, a gente chama mesmo de solo nu, né, descoberto, nu mesmo, ele sente mais do que isso. Então, às vezes, a sensação térmica passa dos 40, 42 graus e a gente tem dificuldade de produção. O que interfere diretamente nesse desenvolvimento. Completamente, desde o início, de falhas, de avanço, de aumento de doenças, de pragas. Então, quando você tem uma palhada intencional construída com planejamento, né? Com a etapa da construção, da formação da planta, é a planta de cobertura que a gente chama. Para fazer uma palhada, para depois abrir linhas ou berços de plantio, que antigamente a gente falava covas de plantio, a gente fala brincando hoje em dia numa visão mais ecológica, né? Cova é para defunto, né? Berço é para uma mudinha, para uma semente, né? Como se fosse ali no início do desenvolvimento, né? No nascer. Então, seja nos berços ou nas linhas de plantio, você tem um conforto térmico e hídrico, sabe, para a planta muito melhor. E essa questão também, essas características se diferenciam de cada cultura também. Sim, sim. Há uma temperatura mais adequada para cada uma. Com certeza. E um mito que foi quebrado é que assim só era viável o plantio direto com mecanização para áreas grandes. Então, conforme foi dito, em lavouras maiores, que você tem que ter um investimento numa máquina muito grande. E isso foi quebrado. Hoje em dia existe máquina pequena, existe roçadeira manual, tem gente que faz acamamento, já vi em Santa Catarina fazendo um acamamento com tração animal numa área de montanha, com tração animal deitando a palhada com um portão, né? Então, arrastando um portão, pura e simplesmente. O vizinho dele fazia com pneus amarrados, só para acamar para amassar, né? Para amassar a palhada, para ela ficar deitada, e depois ele abria as bequinhas de plantio, né, as linhas, ou os berços para plantar, por exemplo, mandioquinha, batata baroa, para plantar tomate, repolho, brócolis, couve-flor. Eu acredito que também na questão, hoje a gente está falando sempre de na necessidade de um plantio sustentável, né? Com certeza. Porque a gente tem que ter uma economia hídrica, né, de insumos. Esse método facilita com que a água seja... Perfeito. Já começa na mecanização. Gasta, né? A gente fez vários trabalhos com diversas culturas. Uma das mais trabalhadas foi cebola. Trabalhou muito com tomate. Mas eu vou pegar o exemplo da cebola, né? Trabalhamos com brássicas, que é repolho, brócolis, couve-flor, com abóbora e outros cultivos. E em cebola, que a gente trabalhou demais, são 8 passadas de máquina até chegar o momento da semeadura. Olha só. Quando a gente faz o plantio direto, por exemplo, sobre uma palhada de milho, você faz a colheita do milho, ou de milheto, ou de braquiária rusiziensis, é uma braquiária fininha, mais fácil de manejar, a gente trabalha às vezes. Então você faz o manejo da palhada por trituração ou por acamamento,
Em seguida, você já vem semeando. Então, você passa de 8 passadas de máquina para 2 passadas de máquina. Então, a redução até da questão de carbono, de emissão de carbono, é gigantesca. Isso já é consagrado. Quantas viagens? Nós incluímos o SPDH, com o colega Pacheco, que coordenou esse trabalho, no plano ABC+, né, que é o SPDH, hortaliças, que o SPD já era consagrado, já era considerado, né, como um dos sistemas que beneficia a agricultura de baixa emissão de carbono. A gente fala agricultura de baixo carbono, na verdade é de baixa emissão de carbono. Então, o sistema plantio direto já estava consagrado e aí a gente conseguiu inserir também o SPDH. Porque apesar da área de hortaliças ser menor, mas a gente tem uma intensividade muito grande. Às vezes são 4 cultivos por ano, 8 passadas de máquina para plantar cebola. Sai a cebola, são mais 3, 4 passadas de máquina para entrar um repolho, por exemplo, depois. Depois mais 3 passadas de máquina para um outro cultivo. Então, se nos grãos a gente tem uma área muito grande, nas hortaliças a gente tem uma intensividade de cultivo, de manejo muito intensa. E justamente facilita essa rotação de culturas, ela ajuda na preservação do solo, né? Perfeito. E sempre quando a gente fala em rotação de culturas, a gente costuma imaginar um cultivo comercial atrás do outro. Isso. A gente não para pensar que em algum momento, se a gente fizer isso, a gente está sempre colhendo. Então vamos dizer que plantou cebola, colheu a cebola, você está extraindo nutrientes, vamos dizer que deu 60 toneladas por hectare de cebola. Você está tirando 60 toneladas por hectare de nutrientes do solo. Claro que uma parte é água, vamos dizer que 70%, 75% é água. Mas está tirando 15 toneladas de fósforo, potássio, cálcio, magnésio. Aí você planta repolho. Novamente, colhe 50 toneladas por hectare, aí você está extraindo nutrientes. Depois você planta tomate, aí você está extraindo nutrientes, colhe 80 toneladas por hectare. E como é que repõe? Exatamente. Né? A gente, só na adubação, preserva, né? só na adubação, e a gente vê que um cultivo atrás do outro acaba levando a processos erosivos, às vezes invisíveis, mas de degradação da matéria orgânica, de perda do estoque de carbono, de fósforo, de potássio, e aí uma necessidade cada vez de adubar mais. E o que se percebeu com o plantio direto é que, basicamente, na prática, é aquela adubação verde consagrada na agroecologia há décadas, desde os anos, 40, 50, 60. Só que ao invés de incorporar no momento da florada, que a gente aprendia isso na academia, né? Eu formei há 30 anos atrás, e a gente aprendia, na adubação verde a gente incorpora no momento do florescimento, que é quando ele está com mais nutrientes. No plantio direto a gente faz esse manejo e não incorpora. Então, a gente faz uma adubação verde. Nesse momento, a gente não está adubando cebola, não está adubando tomate, não está adubando repolho, não está adubando feijão. A gente está adubando o solo. O solo. Colocando plantas de cobertura, esse é o ponto-chave do SPDH e do SPD, de uma forma geral. Mas principalmente do SPDH, que é incluir plantas na rotação de cultura que vão adubar o solo. E a característica dessas plantas é o seguinte, é uma grande biomassa para cima, biovida, massa, né? Matéria verde, muita massa para formar palhada e, na mesma medida, grande biomassa de raízes e com alta capilaridade, com alta profundidade de raízes que vai buscar nutrientes lá embaixo, a 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, onde as raízes das hortaliças não alcançam. Então, você acaba observando uma redução na adubação incrível de 50%, 70%, mantendo altíssimas produtividades. Cebola no pivô central, em São José do Rio Pardo, Cristalina, São Gotardo, produzindo de 80 a 100 toneladas por hectare, assim como os melhores sistemas convencionais, quando nada dá errado em termos de clima. Aí você colhe isso, e no plantio direto a gente colhia isso adubando metade. Reduzindo fósforo, por exemplo, o NPK, principalmente fósforo, 4,3016, de 3 mil quilos para 850 quilos. Olha só. Uma redução de 70% às vezes. Então, por quê? Porque a planta de cobertura... das contas, a planta de cobertura foi buscar nutrientes lá embaixo, pegou fósforo, pegou potássio, pegou cálcio, magnésio, que estava em camadas mais profundas, construiu sua biomassa, se decompôs e liberou isso sem revolver o solo, quer dizer, no lugar onde estavam as raízes, aquilo formam galerias e aquela matéria se transforma em humus exatamente onde vai ocorrer a formação da raiz da hortaliça. Então é uma adubação absolutamente no lugar certo, sem perder a estrutura do solo, sem processo erosivo, sem escorrimento superficial. Bacana. É fantástico, fantástico. E eu creio que também não há restrição de área plantada. Não. Pelo contrário, quanto mais extensivo... Pode fazer num quintal. Melhor fica. É difícil fazer num quintal, mas com roçadeira. Sim, mas é maior, possível fazer. Eu faço em casa, em micro escala, no quintal produtivo, sabe? Uhum. E eu faço uma adubação verde, depois manejo com facão ou com roçadeira e tal.
e abro um berço e planto. Planto milho assim, planto tomate assim, planto repolho assim. E na área maior, mais fácil ainda, porque hoje em dia já existem máquinas para o plantio direto, que às vezes não estão exatamente recomendadas para hortaliça, mas são de fácil adaptação. E máquinas mais adaptáveis, como essa está citada, com certeza. que usou o portão da garagem. Essa foi fantástica, né? Uma máquina, eu falava, a família era alemã, eu falei, uma máquina alemã muito complexa. Essa, realmente muito moderna. Muito moderna. Nuno, é interessante também a gente observar o quanto o produtor de hortaliças tem que estar mais atento a essas modernidades, né? Mas sempre preocupado com as condições da terra. Porque se a gente pensa em grandes plantações de grãos, talvez uma perda compensa uma área que tenha dado uma boa produtividade. Agora, na hortaliça, um defeito numa ponta praticamente condena toda a plantação, né? A gente tem que ter, né, sempre orientado por uma boa análise de solo, uma boa observação dos sintomas. Quando há informação possível sobre análise foliar também, por exemplo, numa produção mais empresarial, a gente recomenda para observar como é que está o desenvolvimento, ver onde se pode ter ganhos, numa agricultura mais moderna, mais empresarial, mas numa agricultura mais sustentável, de toda forma, né, sempre com base na análise de solo, a gente vai ter uma recomendação de adubação com base nessa análise de solo, né? Senão é um erro, né? A gente pode incorrer num erro, no mínimo de gastar mais. Acabar comprometendo tudo. Não, e no mínimo de gastar mais, com receio de colocar menos. Então acaba que você observa isso. É a dose. E também essa questão de observação sempre, um caminhamento que se tem que fazer na área para ver a dispersão, a ocorrência, a entrada e a dispersão de doenças e pragas. Então que, em geral, né, para não ficar fazendo pulverizações por calendário, seja no manejo químico, seja no manejo orgânico também, com produtos biológicos, mas é fazer um monitoramento, né? Então, e começa com esse caminhamento e conhecer a nossa propriedade, saber o que está acontecendo. Quando eu fui produtor, toda semana, umas 2 vezes, eu caminhava de 4 em 4 linhas do cultivo. Sem comprometer. Fazer caminhada, a gente não faz caminhada às vezes no final da tarde, para ver o que estava acontecendo e já ia observando. Já ia aí. Nuno, a gente ainda vai falar muito sobre isso também, em quais as regiões o plantio direto seria mais aconselhável, principalmente nas hortaliças. E você continue com a gente, porque é logo após o intervalo. Eu disse que o intervalo seria bem rapidinho. Já estamos de volta com Nuno Madeira, pesquisador da Embrapa Hortaliças, trazendo uma técnica basicamente comum na soja, no milho, mas o interessante é que nas hortaliças o sistema de plantio direto tem valido a pena, tem sido favorável, inclusive na questão de custo de produção. Mas, como eu havia dito, há uma região que seria mais propícia para esse tipo de plantio? Olha, a gente tem visto benefícios em todas as regiões onde a gente tem testado, desde o sul do país até o norte, sudeste, centro-oeste foi onde a gente mais trabalhou. Sempre sucesso. Agora, ela tem alguns aspectos, realmente, ela se faz mais importante. Um é quando a gente fala de agricultura de montanha, em regiões serranas, onde a erosão é mais gritante. Né? Aqui, por exemplo, que a gente tem uma topografia menos acidentada, no Planalto Central, né? A gente não vê tanta voz soroca, aquelas enormes, gigantescas, mas a erosão acontece. Né? Uma erosão, às vezes, passa um pouco despercebida, às vezes a gente repara, mas é pequena, não é aquela que é realmente gritante, como ocorre em regiões serranas de Santa Catarina, de Rio de Janeiro, de Espírito Santo. E também quando você tem a necessidade de produzir ou em épocas ou em regiões, por questões de mercado, de muito calor. Então, a gente observa que a amenização de temperatura é muito importante, assim como também é importante quando tem geadas no sul. Isso. Onde tem o plantio direto, a palhada é isolante. Ela é um isolante térmico, ela não reduz a temperatura, ela isola. Então, quando está muito quente, ela refresca. Quando está muito frio, no momento da manhã da geada lá,
ela isola, então ela fica menos fria. Tá? Não é que ela vai... Porque é uma cultura frágil, né? É mais ou menos, mas casos, é né? mais frágil do que milho, do que soja, né? Então, quando a gente pensa em tomate, frágil no sentido de que tem mais pragas, mais doenças, que às vezes são devastadores, né? De perdas E muito o grandes. contato muito E a questão climática, né? climática, né? Eu acho que ele acaba, a hortaliça acaba ficando mais exposta. Isso. Tanto que a gente, em geral, produz mudas, né, num ambiente protegido, em casa de vegetação, naquelas bandejas, antigamente mais de isopor, hoje em dia mais são células em plástico rígido, que você vai com a muda mais adiantada, de tomate, de repolho, de alface, brócolis, couve-flor, berinjela, várias espécies, hoje em dia, consagrado já o sistema de mudas, porque aí você já tira aquela fase inicial mais delicada, né, lógico. Isso. Tá? Então, tanto que realmente são espécies que têm um pouquinho mais de cuidado. Já soja e milho você planta direto. Mas, por exemplo, quiabo a gente planta diretamente no local definitivo, abóbora, melancia, são plantas mais rústicas. Mas que ainda assim, o plantio direto tem se mostrado muito eficiente também para abóboras, para quiabo. Olha só que Em termos de redução de custos, né? A gente tem menos É. mecanização, tem redução na adubação, tem redução na irrigação, tem redução nas capinas, na mão de obra de capinas. Só Mantendo a vantagem, né? A vantagem. vantagem, né? Agora, nesse caso, eu acho, você falando me veio à cabeça daquela questão, não tem terra infértil. É mais ou menos uma solução para alguns tipos de terrenos. Acontece também, assim, da gente ver o produtor falando, não, esse solo aqui, ele é muito pobre. Na verdade, ele passa por muitos processos de erosão. Ele pode ser menos fértil na sua matriz, tá? Da questão mesmo geológica, vamos dizer, na sua formação. Ele pode ter menos nutrientes, pode ser mais o que a gente diz intemperizado, é um solo mais antigo. Então, ele não tem os níveis de fertilidade tão altos. Mas, seja qual for a região, a gente percebe que o sistema plantio direto é conservacionista. E isso se faz por você ter a proteção, a redução da erosão, e o outro fator é que você aumenta o teor de matéria orgânica no sistema solo-planta, vamos dizer, né? Então, ali você tem como se fosse uma serrapilheira da mata, sabe quando a gente vai na mata que tem aquela camada de folhas em decomposição, né? Como se fosse uma palhada, mas em geral mais folhas. Fazer essa cobertura. Essa cobertura do solo que está sempre ali em decomposição, num processo. Em cima ela está mais seca e aí vai virando aquele humus para baixo e aí o solo vai ficando mais escurecido, mais negro, né? Então a gente no plantio direto acaba proporcionando isso, né? Então você tem mais matéria orgânica no sistema. No sistema. Tá? Então a gente observa que já fomos em áreas. Era na Bahia, na Chapada Diamantina, área de pivô central, em que a matéria orgânica original era 1,8%, 2%, com a agricultura convencional, fazendo canteiro, caía para 0,3%. Não segura nada. Qualquer adubação que você fizer ali, ou percola ou se perde por volatilização, nitrogênio, muito rápido. Com mais matéria orgânica no sistema, mantendo 2%, 2,5%, 3%, nesse solo muito arenoso. Né? Num solo mais argiloso, a gente observa 3%, 3,5% de matéria orgânica. Com o plantio direto no sistema, você aumenta isso para 4%, 4,5%, 5%. Mas imagina você pensa no tivesse sistema. feito o sistema, né? Exato. A Senão perda ele vai seria degradando aos grande. poucos, vai reduzindo esse teor de matéria orgânica, que aumenta. Quanto mais matéria orgânica, maior capacidade de troca de cargas, Claro. que a gente fala, o CTC na análise de solo, que significa maior retenção dos nutrientes ali naquela camada arável, naquela Que camada. bacana. Eu acho que a Embrapa também tem esse trabalho belíssimo de fornecer para você, cidadão, que queira, né, de repente, aplicar esse tipo de experiência no seu terreno. Ele tem lá uma apostila que vai te ensinar passo a passo, né? Inclusive, uma recente foi a questão do tomate, né? Parece que esse sistema se adequou bastante com o tomate, trazendo resultados assim, de produtividade ao produtor, realmente. Com certeza, não. E a gente teve unidades demonstrativas em parceria com a Emater do DF aqui, fantásticas. Depoimento do agricultor, eu sempre uso o áudio dele, falando que deu 480 caixas por 1.000 pés, que é muito alto, com redução de 40% de custo de produção. Isso ele falando, e na reunião com os agricultores, a gente sempre provoca que haja mais interação de agricultor para agricultor, né? Porque Sim. assim, é mais próximo, né? Ele acredita mais, né? Do que... Eu sempre falo, a gente na pesquisa, eu fui produtor, mas hoje estou pesquisador, né? A gente na pesquisa pode errar. Então, quando eu mostro um experimento, aí o produtor, mas ele é pesquisador, então ali já errou um bocado. Já está chato. Tem, às vezes, outras condições. Já viu um agricultor na mesma condição que ele, então, e a gente teve essa unidade de tomate, que foi fantástica,
40% de redução de custo, maior facilidade. Às vezes está chovendo muito, você não consegue preparar solo. Pois é. E aí você tem, é só triturar a palhada, basta um meio dia de sol, no dia seguinte você já pode entrar. Já cria um E aí você sistema consegue confortável. triturar. E outra, para caminhar, para fazer as operações, é muito mais confortável também. Sabe? E quanto à cartilha, traz esses resultados, traz o passo a passo, o manejo. E aí eu queria citar, temos também de cebola, temos de abóboras, assim como fomos colaboradores do trabalho pioneiro da Epagre, que é uma empresa de Santa Catarina, né, da pesquisa do Estado, e onde a gente sempre trabalhou também em parceria. Eu levo para eles o que a gente aplica aqui no Cerrado, que é bastante diferente do que eles têm lá. E lá, para mim, também foi uma escola, né? O SPDH nasceu em Santa Catarina. Antes mesmo de eu estar na Embrapa, eu já tinha visto publicações de lá, né? Que bacana. E lá pelo clima, né? Até pelo clima, né? A gente sempre vê, né? Questão climática ali naquela interface. É muito quente no verão e é muito frio no inverno, e são chuvas torrenciais, de repente, né? Com muita... Acumula muita água, exato, né? Exato. E a agricultura de montanha, muitas vezes, lá, né? Então, foi fundamental a adoção do plantio direto. Lá o ponto-chave maior é a questão da erosão, como eu disse, né? Talvez os dois motivos maiores é a erosão, principalmente em áreas montanhosas, agricultura de montanha, região serrana, porque hortaliça está muito na região serrana. Sim. Né? Então, a região Cinturão Verde do Rio de Janeiro, ali Teresópolis, Friburgo, também avançou muito. Eu fui produtor nessa região. E ali foi aquela tragédia de 2011, né? Acho que foi 11 de janeiro de 2011, que foi devastadora, e vários cultivos, os que tinham canteiro, foi tudo abaixo. E o que tinha palhado nos trabalhos que a gente fazia, continuaram. A planta sofreu. Foram mais resistentes. Foi bem mais resiliente, né? Assim, resiliente. Porque é mais do que resistência. É ir bem mesmo na diversidade. Né? Então, e a outra questão, que aí é mais para nós, está ficando cada vez mais difícil produzir. A gente vê o produtor falando, o que está acontecendo? Meu pimentão está abortando e não forma fruto. Ou então, a planta está esturricada, eu já apliquei tudo que é produto e não produz. Mas é porque, às vezes, está muito quente, né? Ali, principalmente agosto, setembro, outubro, antes de começar a chuva, a gente vê diversos produtores assim perdendo a lavoura. E aí começamos com um trabalho com a Emater DF, quem coordena isso é o Márcio, aqui, o extensionista da Emater, e sempre com a nossa colaboração, mais a cooperativa do Rio Preto ali. Fantástico o trabalho. Que bacana. Nuno, agora aproveitando a sua participação aqui com a gente, eu não posso deixar de pedir uma explicação maior sobre a questão das plantas comestíveis, né? Sim, sim. Porque eu acho interessante, porque quando fala de hortaliças, eu sempre acredito que pode ter um grande desperdício se o produtor não for sagaz, né? Não for visionário, né? Porque a gente vê tanta questão de fome em algumas regiões brasileiras e o tanto que pode ser nutritivo. A folha, por exemplo, que você citou, do brócolis, da beterraba e tal. Pois é. Quanta coisa a gente pode reaproveitar ou aproveitar desse plantio, né? Isso a gente fala, é muito... As punks. As punks, mas até as punks incluem essa parte, né? A gente pensa nas plantas alimentícias não convencionais, algumas que não são... E nenhuma parte delas são normalmente usadas, como a beldroega, o caruru, que já foram usadas no passado, mas hoje em dia, com a mudança do padrão de sociedade, acabaram caindo em desuso. E também as partes não convencionais daquelas espécies convencionais. E aí, por isso que a gente acabou falando, né, das folhas do brócolis, da beterraba. E tem outras partes, os brotos, as flores de abóbora, os brotos de abóbora, a semente de abóbora. E tendo criatividade, fica um prato iguaria, maravilhoso, que ele vai saber de onde veio. Né? O broto da abóbora, às vezes a gente fala assim, as folhas de batata doce, mas o broto de abóbora, por exemplo, deu nome a uma cidade, não sei se você lembra, o prato se chama Cambuquira. Deu nome a uma cidade no sul de Minas. Hoje em dia, às vezes nasce uma abóbora espontânea, a gente fala, não está formando cabeça, não está formando fruto, né? E a gente fala, não, mas pelo menos... Porque era abóbora a pescoço. Não, é porque está chovendo demais, aí aborta a flor, alguma coisa assim. Mas a gente, mas você está com comida aqui e saborosíssima. Ela é como se fosse uma couve meio áspera, é um prato típico no sul de Minas. Era, na verdade, né? Nem lá hoje em dia é muito comum, né? Eu já morei no sul de Minas. Olha só. E ninguém fazia, né? E a semente de abóbora, por exemplo, é uma iguaria. A gente importa a semente de abóbora. Né? Na linha das punks, agora as espécies, a gente importa fisales, e a fisales é nada mais do que o camapu, que está na roça ali. Às vezes é capinado e jogado fora. Você que está mais aí na lida, né? Na experiência no campo, o desperdício realmente... pode ser grande, né? É muito grande, é muito grande. Acaba que, por falta de informação, seria
por não testar? São, assim, algumas... É muito complexo. Casamento de Outro dia teve um evento aqui, ó, enquanto latino-americano, a gente participou, né? E aí os dados indicavam entre 30% e 40% de desperdícios das espécies convencionais, tá? Estou falando das convencionais. E esse desperdício é considerado desde que saiu da propriedade e vendeu, até sair da loja e vender para o consumidor. Aí depois ainda tem o desperdício que ficou na roça, e aí entram as punks e as partes não convencionais das plantas convencionais, e depois entra o que desperdiça ou na geladeira ou no prato, né, de colocar e deixar no prato. Estima-se que é de 60% a 70% de desperdício, talvez até mais do que isso. Absurdo, não? É realmente um número absurdo. São exigências de mercado, às vezes, dimensão, né? É muito grande, é muito grande. Tá aí. Eu espero que tenha contribuído para que você em casa tenha mais conhecimento sobre o sistema de plantio direto nas hortaliças e também de evitar desperdícios, tanta gente passando fome e a gente poder ter um jeito criativo e nutritivo de alimentar todos, né? Exato. Parabéns pelo trabalho lá na Embrapa. Em seu nome, estendo esse cumprimento a todos, né? Porque eu sei que é um trabalho árduo, incansável, viajando todo o país, testando a melhor região, que se adapta a determinado tipo de plantio e trazendo essa novidade. Creio que quem esteja aí em casa plantando uma alface, né, um pimentão, já tenha uma outra visão na hora de trabalhar a terra. Muito agradecido, Nuno Madeira, da Embrapa Hortaliças. Muito obrigado, Fábio. E eu convido o povo a experimentar os sistemas produtivos mais amigáveis, começando a colocar palhada em cima e depois construindo com a inclusão da adubação verde, né, formando a palhada, e experimentar ingredientes novos, partes que vão ter surpresas fantásticas. É isso, espero que você também tenha gostado. Qualquer coisa, acesse as nossas redes sociais. E até o próximo Direto da Horta.